Idem para o metal. Só que o metal, nós faríamos o seguinte, nós mergulharíamos um pedaço de metal até não muito pequeno, está bem claro, uma esfera. Uma proveta não é uma medida muito precisa, na verdade nem é muito precisa, né? Dentro de um líquido, pode ser a água, vamos supor que você tivesse 50 ml de água. Aí você coloca uma esfera tamanho de uma bola de gude, ou aqui chamado de peteca, de um metal, por exemplo, o alumínio. Aí você observa o volume que a água aumenta. Aumenta entre aspas, né? Aumenta na proveta. Essa diferença de aumento, você teria aqui um volume do metal. E o volume do metal sendo medido e a massa do metal, que no caso seria a esfera, medido, basta dividir a massa pelo volume. E você calcula a densidade. Isso aqui é uma proposta de experimento. Bom, aqui eu tenho atividades avaliativas direcionadas, tá? Para resolução, não é nada difícil, certo? Não é nada tão difícil. E todas entregues pelo WhatsApp ou outro meio, conforme o direcionamento do professor. Aqui tem uma coisa que é importante, porque eu, professor Pinheiro, trabalho com construção de mapas conceituais. Aqui eu tenho um mapa conceitual sobre os assuntos estudados, atomística, tabela periódica e propriedades periódicas. Vamos acompanhar? É interessante fazer uma análise. Essa temática é o assunto que está em cima, é o topo. São aqueles mais abrangentes. É o abrangente. O que está dizendo? Está ligando esse tema a uma outra figurinha aqui geométrica, né? Só que essas duas figurinhas geométricas aqui, esses dois retângulos, estão sendo ligados através de uma frase ou de uma preposição. O que diz a frase? Sobre o ensino da atomística, tabela periódica e propriedades periódicas, pode-se dizer que. Isso aqui é muito importante para verificar o entendimento do aluno. A atomística está relacionada a um processo de construção do conhecimento. Olha aqui uma outra frase de ligação em que se trabalham modelos empíricos, experimentais e até um filosófico, que era o modelo grego, que tinha um átomo, que não tinha uma forma específica, mas que era indestrutível. Sendo que, na saga humana de tentar entender a natureza, os modelos procuram explicá-la, compreendê-la e imitá-la através de repetições feitas com técnicas de laboratório. Isso aqui é o método científico, há uma repetição. E agora aqui uma preposição. E, nessa tentativa de aproximação da natureza, neste trabalho deu-se ênfase em modelos mais simples. Primeira ligação, como o modelo grego de Leucipo e Demócrito, 460 a.C., o átomo não possui forma por ter sido comparado com grãos de areia que possuem formas variadas. É o modelo de átomo indivisível. Como o modelo de Dalton, John Dalton, modelo da bola de bilhar e átomo maciço. Como o modelo de Thomson, modelo de uma bola de bilhar positiva recheada de elétrons em forma homogênea. Esse modelo já é de um átomo divisível, como o modelo de Rutherford, modelo na qual o átomo é divisível, apresenta um núcleo maciço e positivo onde estão os prótons, e uma eletrosfera negativa onde estão os elétrons. Lembrando que no modelo de Rutherford os elétrons giram, mas não em órbitas circulares, como o modelo de Rutherford-Bohr. Nesse modelo, Niels Bohr tentando explicar o colapso em que o átomo de Rutherford se encontraria. Por quê? Porque no átomo de Rutherford, o núcleo iria atrair os elétrons e os elétrons iriam se chocar contra o núcleo. Seria um átomo colapsado. Tá? Pois os elétrons inevitavelmente se chocariam contra o núcleo positivo,
estabeleceu o fato de que os elétrons ficariam em órbitas fixas e concêntricas sem perder energia. Esse modelo ficou conhecido como modelo embasado no sistema solar. E aí eu quero lembrar uma coisa aqui, até para explicar isto, que agora nesse mapa conceitual a gente tem a oportunidade de fazer uma espécie de revisão. Tá? Ele não é um fluxograma, ele é construído a partir daquilo que você entende, sempre colocando hierarquia nos assuntos abordados aqui nas temáticas. Tá? Sempre esse aqui é o tema central, ele é o maior. Vamos fazer uma comparação. Quando alguém está fazendo uma curva, às vezes a moto ou o carro não sai da curva. Por quê? Porque existe uma força puxando para dentro do centro de curvatura da curva, que a gente chama de força centrípeta. E existe uma força jogando para fora da curva, chamada de força centrífuga. Quem nunca viu uma máquina de lavar roupa? Ela tem furinhos lá dentro. Aí a força centrífuga joga a água para fora. No sistema solar, vamos supor que ele fosse o sistema formado por circunferência, que a gente sabe que não é hoje elíptico, mas vamos supor que fosse. Os planetas girariam em órbitas fixas. Enquanto os planetas estão nessas órbitas fixas, eles não perderiam nem ganhariam energia. Foi mais ou menos assim que Bohr resolveu o problema do átomo de Rutherford, porque o átomo de Rutherford, o problema dele é que os elétrons iriam ser atraídos pelo núcleo até se entrar num colapso. Bom, sobre o ensino da atomística, tabela periódica e propriedades periódicas, podemos, uma ligação, tem que ter uma ligação. Aprender sobre como a matéria é composta por pequenas partículas, os átomos, e estes átomos também são formados por partículas ainda menores ou subatômicas. Minha professora lá no meu passado falava assim, subatômicas, dizendo que estava certo, eu creio que está certo. Em que as elementares são prótons, nêutrons e elétrons. Olha, positiva, zero, negativo. E uma preposição. Você pode fazer uma frase, essa frase aqui não é grande, não pode ser grande, é uma frase pequena. Ou uma preposição. Os elétrons são muito importantes nas relações que determinam as reações químicas através de suas interações. Tudo isso aqui, tecnicamente falando, eu comentei. Então, vamos supor que eu fui um aluno e eu apresentei para o meu professor isto aqui. Eu tentei explicar o assunto. E os prótons identificam o tipo de elemento químico e determinam as suas propriedades periódicas. Olha só, porque as propriedades periódicas são uma função crescente do número atômico, tais como o tamanho do átomo, eletronegatividade, eletroafinidade, potencialização, volume atômico, densidade, eletropositividade, caráter metálico, pontos de fusão e ebulição. Nós estudamos essas propriedades que são chamadas de propriedades periódicas. Nós vimos também que a massa atômica ela aumenta sempre com o número atômico, que é uma propriedade aperiódica. Então este aqui, arquivo particular, é um mapa conceitual sobre o ensino de atomística, tabela periódica e propriedades periódicas. Os alunos podem fazer um mapa conceitual até com régua. Régua fazendo. Desde que seja um mapa conceitual, um átomo não, é um mapa conceitual bem ordenado. Então os alunos não precisam. Aqui eu usei um programa, mas os alunos podem usar as réguas, tá? Inclusive tem réguas que têm até figuras geométricas. Bom, nossa tabela periódica dos elementos químicos para avaliações. A tabela periódica dos elementos químicos apresentando os estados físicos, com valores também mais ou menos aproximados, e radioativos, né? A tabela periódica com distribuição eletrônica e a nossa bibliografia. E o livro que eu utilizo numa das bibliografias aqui é esse aqui, o Atkins e Loretta Jones, Princípios de Química no Enfoque Ambiental. Desses livros que nós chegamos ao final, este aqui é muito importante para a minha pesquisa,
Este livro aqui é maravilhoso do ponto de vista de química ambiental. Este aqui é maravilhoso para se estudar química inorgânica. Aqui fala que é conciso, mas é um livro muito puxado, não é tão conciso. Este aqui é o livro do Maha Myers, que na verdade era Maha. O Maha morreu há muito tempo atrás e esse aqui contribuiu reeditando o livro. Esse livro eu gostava muito de resolver, eu acho que eu resolvi quase que todo ele na época da universidade. Eu gostava muito dele. As questões são muito difíceis. Não sei se isso hoje é tão válido nas concepções que nós temos hoje de pensamento, mas para mim foi muito útil. Ele foi preparado para alunos da Universidade de Berkeley, que tinham base matemática bastante sólida. É um livro que puxa muito a matemática. Inclusive eu criei até uns 12 experimentos de estequiometria tirados de exercícios daqui. Alguns experimentos que eu faço eu até tiro de exercícios. Eu reelaboro o exercício e dou vida para o exercício. Aqui o livro Química, a Ciência Central, esse livro também é excelente. O Inorganic Chemistry da Universidade de Oxford. Eu usei bastante este aqui também para a parte de física moderna. Este curso de Química do Sardella e Mateus, ele é um livro antigo, mas ele traz atividades experimentais e, claro, o Diário da Química.com, que é o livro que eu vou editar. Esse aqui já está pronto no momento oportuno. Os meus sinceros agradecimentos, principalmente ao Deus vivo, por oportunizar o cumprimento de mais uma tarefa existente nesse maravilhoso trabalho que é educar, trocar conhecimento e aprender com vocês, os meus alunos. Este aqui sou eu. E esta foto aqui foi tirada no laboratório de uma escola pública de Abaetetuba, estado do Pará, chamada Pedro Teixeira. Tirei lá dentro, quando tomava conta deste laboratório. Serviu muito para ensinar os alunos daquela escola na época em que eu fui uma das pessoas que trabalhava neste laboratório com o projeto. Bom, e até breve. Muito obrigado.